Volta aqui no Colégio NIE hoje para conhecer o trabalho aqui da fonoaudióloga Dani, que vai contar para a gente como que é o trabalho dela, o trabalho que ela desenvolve, na verdade, com os alunos aqui do Colégio NIE. Tudo bem, Dani? Tudo bem? Dani, conta para a gente como que é o seu trabalho aqui no colégio. Bom, o trabalho de fono educacional aqui no NIE, ele é direcionado à educação infantil e ao ensino fundamental. Então, o que a gente realiza? É a triagem dos alunos de nível 4 e de primeiros anos para verificar dificuldades de fala, dificuldades de escrita, para a gente poder prevenir e já estar tratando aqueles que precisam de auxílio, né? Fora isso, a gente desenvolve um trabalho de estimulação e prevenção dentro de sala de aula. Então, as crianças participam de aulas diferenciadas, com atividades diferenciadas, focada nos sons das letrinhas, né, para ficar mais fácil para a gente prevenir as trocas que às vezes podem acontecer nessa fase. É verdade, principalmente o R pelo L, né? O R pelo L, o F pelo V, o P pelo B, o T pelo D, que é muito comum acontecer na escrita. Então, a gente já vai trabalhando isso, né, no nível 4, no primeiro ano, e também direciona para segundo e terceiros anos, para que a gente consiga, já na escola, diminuir a incidência desses problemas e prevenir para que alguma criança que tem alguma dificuldade mais simples, ela já resolve na sala de aula mesmo. Que bacana! Mas aí isso acontece na sala de aula, não é individual? Não, o trabalho individual, na verdade, da fonoaudióloga na escola, a gente não pode realizar, que o atendimento, a terapia tem que ser extra, né? Não tem como, porque tem que ser uma coisa muito mais direcionada. É um trabalho geral com todas as crianças dessa fase de alfabetização, que estão aprendendo, que estão indo para os textos, ou que estão conhecendo as letrinhas, aí a gente realiza com essas turminhas. São todos juntos. Entendi. Então, na educação infantil, como que funciona o seu trabalho? Eles têm um dia na semana que você tem uma aula com eles, é isso? Isso. Então, eu venho todas as quintas aqui na escola. Então, na educação infantil, no nível 1, 2 e 3, eu faço uma observação. Vou na sala de aula, né, observo a turminha, vejo como eles estão conversando, se comunicando, se tem alguma dificuldade de fala ou alguma questão da dentição, né, ou da musculatura da face. Então, a gente fica nesse processo. As questões de expressão, da comunicação, da linguagem, né, criança que tem dificuldade ou não de se expressar, isso no nível 1, 2 e 3. No nível 4, aí eu pego criança por criança para fazer a triagem, que é uma, digamos assim, uma avaliação simplificada, né, para ver se está ouvindo bem, se está falando bem, se está compreendendo bem, né, como é que está o vocabulário, como é que está a audição, para ver todo o contexto da criança, e criança por criança, para a gente poder verificar as que têm dificuldade e as que não têm, para poder orientar os pais. Ai, que bacana. Aí, então, você fez essa triagem, constatou uma criança com algum probleminha, aí você chama o pai. Isso, aí eu convido o pai, a gente conversa, porque a gente tem que entender o contexto de cada família, né? Às vezes é uma coisa que está justificada ali, ou a mãe já está também fazendo um tratamento de fono fora da escola, então a gente conversa e direciona qual que é o melhor caminho para essa criança. Que legal. Isso é muito bacana, já desde assim, você acompanhar desde cedo, porque antigamente não tinha isso nas escolas, né? Nós não fomos privilegiados com isso. Eu não me lembro de nada disso, não. A gente aprendeu na raça, né? Na raça mesmo. E, às vezes, até uma dificuldade de algum aluno poderia ser resolvido de uma forma tão simples, né? Sim, eu falo que quanto antes a gente já resolver, quanto mais cedo eles resolverem, né, a dificuldade da criança, menos ela vai ter problemas na aprendizagem. Porque a base da escrita no começo da alfabetização é a fala. Então, eu sei que aquele som, por exemplo, R, é o som do R daquela letrinha que tem aquele desenho. Se a criança, por exemplo, não consegue falar o som do R, o que vai acontecer? Ela vai colocar, de repente, o L no lugar do R na hora de escrever. Então, se eu resolvo os problemas de fala, eu vou ter menos trocas, né, menos incidência de problemas na escrita. E aí, voltando na parte da triagem, depois que a gente realiza no nível 4, né, no primeiro ano a gente realiza também com cada uma das crianças. Por quê? Para ver se elas evoluíram, para ver se elas melhoraram, para ver como é que está a escrita, porque daí eles já estão escrevendo, já estão lendo agora nesse segundo semestre, né, a maioria. E aí a gente vê como que eles evoluíram, se fizeram um tratamento, como é que tá, para a gente poder, de repente, também encaminhar, caso as crianças tenham alguma dificuldade, já na aprendizagem.
Porque no primeiro ano a gente já resolvendo também, no segundo, no terceiro, no quarto, eles vão caminhar melhor. Ai, com certeza. Que bacana que é esse seu trabalho. E aqui tem um CD com músicas. Como que é esse CD? Você trabalha com as músicas para ajudar as crianças? Sim, esse material que eu desenvolvi, ele chama Material Encanto das Letras. Tem o CD com 6 faixas que trabalham esses sons de P e B, de F e V, que as crianças podem trocar, tanto na fala quanto na escrita, de CHX com JG, de T com D. Então, esse tipo de troca é um tipo de troca bem comum, né? Tanto na fala quanto na escrita. Então, o que a gente faz? A música, ela ensina, por exemplo, que o som da chuva, que a gente faz assim, shh, é o som que é escrito pelo CH ou pelo X. Então, fala na música. Que legal. E que aí um som que é muito parecido, que é um pouquinho mais forte, é o som que eu falo que é da TV sem canal, é o som que é escrito pelas letrinhas J ou G. Então, a música fala isso e eles decoram rapidinho, porque são músicas curtas e fáceis. Aí tem os cartazes que eu coloco lá para eles na hora da aulinha, né? E algumas atividades também direcionadas já para esse tipo de dificuldade. Ai, que legal! Assim fica muito mais fácil para aprender mesmo, né? E divertido, né? Porque eles adoram música, eles dançam, eles cantam junto. Aí eles pedem na próxima encontro, Pro, você não vai colocar de novo, né, Dani, a música pra gente cantar? E aí eles decoram. Fica muito mais fácil. Que bacana que é isso. E aí você tem um canal no YouTube. Tenho, arrisquei fazer um canal no YouTube que chama Fono Feliz. Né? Lá tem, inclusive, uma turminha de uma outra escola que eu trabalho, lá de Bariri, que eu sou de lá, e cantando uma das musiquinhas. E lá eu faço vídeos explicando sobre questões da fonoaudiologia. Então, por exemplo, a respiração oral, a criança que não consegue respirar pelo nariz, o que isso pode causar de problemas, tanto na comunicação quanto na aprendizagem. Tem vídeos sobre algumas trocas específicas, né? Tem algumas crianças, por exemplo, que vão falar Coca-Cola e fala Tota-Tola. Até que idade que isso é normal? Ai, que bacana. Né? Ou quando que eu tenho que procurar ajuda? Por que isso acontece? Eu falo sobre essas trocas na escrita de F, V, S, Z, P e B, por que elas acontecem, até que idade é normal. Conta um pouquinho pra gente isso. Até que idade é normal? Como que é isso? Da fala? Da fala. Então, colocar aí as letras. Então, depende, né? A criança começa a falar por volta ali de 1 aninho, 1 ano e pouquinho. Meninos costumam demorar um pouquinho mais para começar a falar do que as meninas, que a gente já é, né? A gente já nasce falando, né? Totalmente expressivo já. É bem isso. Então, assim, a criança tem um período em que ela pode errar na fala. Então, até mais ou menos uns 5 anos, 5 anos e meio, ela pode trocar. Mas vamos supor, uma criança, por exemplo, de 4 anos, ela só pode trocar o som do R. Que ela está aprendendo esse som. Os outros sons, ela já não pode mais. Então, se está com dúvida, eu sempre falo, né? Procura um profissional, então procura a professora e pergunta. A professora sabe muito também, porque elas estão convivendo com várias crianças, né, da mesma idade, para saber se é normal que ela troque ou não. Mas a criança tem até os 5 anos, 5 anos e meio, para fechar o que a gente chama de quadro fonêmico, não trocar mais nada na fala. Olha, que legal isso. Eu tive problema, mas já um pouco mais velha, por respirar pela boca. Então, a respiração pela boca, eu falo que é sempre uma coisa muito séria, porque ela dificulta a fala, porque você fica o tempo todo assim, então você está respirando assim, a língua está abaixada, e a língua é um dos músculos mais importantes para a comunicação, porque você está mexendo ela o tempo todo para falar os fonemas, os sons da fala. Né? E aí, para sons como R e L, por exemplo, que a gente precisa subir a língua, lá, ra, se a língua está lá embaixo e está flácida, ela não consegue fazer isso. Mas olha. Né? E tem uma outra questão também, que é a da aprendizagem, da atenção, porque se você respira mal, você não tem um oxigênio de qualidade nem quantidade suficiente para o cérebro. E aí você não presta tanta atenção na aula também. Então, respirar pela boca é muito sério. Eu sempre falo, tem que procurar ajuda do otorrino, fazer uma avaliação para poder resolver isso, porque prejudica várias coisas. Até mesmo a alimentação, né? A criança pode não comer, porque se a gente não sente o cheiro, a gente não sente o sabor. É verdade. Ou comer demais, porque se a gente também não está sentindo o sabor, mas está com fome, você vai mandando para dentro, come mais rápido, come mais, e aí pode ter um problema de engordar demais, né? Acho que foi isso que eu tive, então, gente. Era esse meu problema por comer demais, então.
Descobrimos. Descobri, então, como que é a coisa, viu? Pelo amor de Deus. Olha que bacana que é isso e como é importante esse trabalho aqui do Colégio Nier com a Dani. Que legal mesmo. É porque muitas vezes a gente não imagina que é uma outra questão, tipo como uma respiração, né? Ou uma mordida aberta, né? Uma criança que chupou chupeta por muito tempo, ficou com o dentinho aberto, não consegue falar direito, que de repente são essas questões que estão causando aquele problema de fala. Então, se você respira errado, né? Chupa muita chupeta, ou tem algum hábito que prejudique a musculatura da língua, o que ela faz? Ela se espalha na boca. E aí ela empurra o dente também, então pode causar também o problema da má oclusão, né, dentária. Que legal. E aí, funciona dessa forma o seu trabalho com as crianças, se você percebe que tem algum problema? É com música? Com a música, com as atividades escritas, né? Então, o pessoal a turminha do primeiro ano, segundo e terceiro, que já estão escrevendo. Então, a gente já direciona algumas palavras com esses sons, para eles treinarem, aí eles descobrem, esse som ó, aqui no meio da palavra, tá no final da palavra, acertei, né, Dani, consegui. Então, eles participam e fica de uma forma divertida. E como eles decoram a musiquinha, por ser curta e rápida, assim, eles também decoram a regra. Olha, né? que legal. Então, por exemplo, a música do S e do Z fala que o S tem várias maneiras de escrever, que é um som só, só que eu escrevo com S, SS, C cedilha, C. É difícil isso para as crianças, se a gente for pensar. É difícil até para a gente pegar uma palavra que faz tempo que você não escreve, não é verdade? A gente fica na dúvida muitas vezes. Imagina para as crianças. Então, a música fala que tem algumas regrinhas que ajudam, que, por exemplo, o S entre duas vogais tem o som de Z, que nem na casa. E aí eles vão absorvendo isso com maior facilidade. Que bacana. Olha, parabéns pelo seu trabalho e parabéns aqui para o Colégio Nier também por fazer isso, né, pelo aluno. Por abrir as portas, né, para um trabalho diferenciado, para um olhar específico da comunicação, porque nós, os humanos, né, os animais humanos, a nosso diferencial é a capacidade de se comunicar e expressar, é a nossa linguagem, é o significado que a gente dá para as coisas, a nossa inteligência. E isso tudo tem a ver com a nossa expressão da comunicação. Então, a escola realmente é visionária de colocar um trabalho diferenciado dessa forma, está cuidando das crianças já desde cedo. Então, né, eu acompanho desde o nível 1 até os primeiros anos do ensino fundamental. Então, a gente está de olho, né? Legal. Nossa, isso é muito legal, muito importante. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada pelo colégio, por isso que meu filho está aqui desde 1 ano e meio, por causa de todos esses diferenciais e pela preocupação que o colégio tem com o aluno. Com certeza. Eu trabalhando aqui, eu percebo que realmente tem esse olhar diferenciado para as crianças, a preocupação com o todo, né? Tem a fono, tem a psico, as pedagogas, as professoras, educadoras são muito bem preparadas, né? Se elas sabem, então você conversa na mesma linguagem com elas, a gente se entende. Então, é realmente um grande diferencial e faz diferença na educação das crianças. Com certeza. Dani, obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, né? Se inscrevam no meu canal. Bora lá, todo mundo entrando no canal dela. Vocês vão conferir umas imagens aí que o Murilo vai jogar para vocês do canal. Inscrevam-se lá. Isso mesmo, obrigada. Chama Fono Feliz. Fono Feliz. Bora lá no YouTube. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Imagina. Um beijo, pessoal.